Bom, eu tava caminhando aqui na praia, em Durrës, na Albânia, e me veio na mente o assunto mais importante que eu poderia falar aqui nesse canal. Eu não tenho nada anotado, então, de novo, vou no flow aqui nesse vídeo. E assim, acho que esse é o assunto mais importante porque ele é o que divide as pessoas que vão alcançar os objetivos que elas impõem ou o que seja que for que elas querem alcançar na vida delas, das pessoas que não chegam lá e que ficam travadas, que podem até ter um certo grau de sucesso, mas que não têm uma vida feliz, não têm uma vida realizada e gratificante. E óbvio, eu tô falando sobre o medo. E aí eu já vou contar um pouco mais da minha história, também relacionada com isso. Mas eu acredito que quando você é tomado pelo medo, é muito difícil de sair e de conquistar a vida que você sonha, de fazer aquilo que você realmente é destinado para fazer de certa forma. Então, eu por muito tempo fui muito limitado pelo medo e o medo me fez atingir um certo nível de sucesso. Eu trabalhei muito tempo com o mercado digital, trabalhei com copy e por mais que eu goste de escrever e goste de compartilhar, na verdade eu sempre escrevi para compartilhar conteúdo, para conseguir ajudar as outras pessoas de certa forma. Eu comecei a entrar muito no jogo do dinheiro e perceber como que o medo de não ter dinheiro, de não continuar crescendo, de não continuar evoluindo, me fazia trabalhar cada vez mais com a escrita, que não era necessariamente o que eu gostava de fazer. Por mais que eu gostasse de escrever, eu sentia que muito dos trabalhos que eu pegava eram mais pelo medo de não ganhar dinheiro do que de fato por estar fazendo algo que eu queria. Até porque muitas vezes eu escrevia sobre coisas que eu nem acreditava muito de fato, não eram coisas que eu queria, que eu gostaria de estar escrevendo sobre. Tive ótimas experiências também, mas é, eu sinto que foi muito levado pelo medo. E aí, esse medo, ele é curioso de enxergar, porque muitas vezes ele tá disfarçado em boas oportunidades. Por mais que, porra, eu tava crescendo na carreira, eu tava com 21 anos ganhando 10 mil por mês, aquilo não me fazia feliz, não me fazia realizado. E aí eu comecei a enxergar, comecei a pensar, né, o que eu poderia fazer. E aí me veio em mente um outro conceito filosófico do Nietzsche, que é o conceito do eternal recurrence, acho que ele chama de recorrência eterna, que é o seguinte: se você tivesse que viver a sua vida de novo, infinitas vezes, você se sentiria feliz, realizado por viver aquela vida, por repetir a exata mesma vida com todos os pontos altos e baixos, ou você sentiria que aquilo seria um fardo para você, que seria algo que você não gostaria de viver de novo. E aí com isso, né, tendo isso em mente, a gente consegue pensar melhor sobre as decisões que a gente toma, porque imagina que tu tem que repetir tudo isso. Tu está tomando as decisões que vão te fazer ter uma vida que vale a pena ser vivida e revivida inúmeras vezes. Então, foi pensando nisso também, em vários outros fatores que eu decidi basicamente largar tudo. Em janeiro, eu peguei todo o meu dinheiro e comecei a viajar. Eu comecei em Portugal, Espanha, Itália, agora eu estou na Albânia. Faz quase 3 meses que eu estou viajando. E eu fiz isso não porque com uma expectativa de, nossa, eu vou viajar e vou me encontrar viajando, vou me realizar viajando, mas porque era meu maior medo. Eu sempre tive muito conforto e era muito. Eu tinha medo, de certa forma, não um medo, mas um desconforto de ficar, por exemplo, em hostel, em quartos compartilhados com outras pessoas, não conseguia dormir direito com gente roncando. Várias outras, essas coisinhas pequenas, mas que quando eu mudei o meu foco, falei, não, é isso que eu preciso ir em direção, é isso que eu preciso resolver, é isso que eu preciso enfrentar. Eu consegui me desenvolver muito mais do que quando eu estava seguindo o medo. Por exemplo, o medo do dinheiro, o medo de ficar sem dinheiro e tendo um certo nível de sucesso, mas sendo guiado pelo medo. E aí o que eu percebi é que quando você consegue enxergar o medo não como algo para fugir, mas sim como algo para enfrentar, você consegue atingir um nível de liberdade
jamais sonhado antes. É isso que eu sinto. Por mais que eu esteja ficando cada vez mais pobre, eu tenho dinheiro para mais 2 meses aqui, depois não sei o que eu vou fazer. Eu já tenho um voluntariado para o próximo mês para não ter que pagar hospedagem, mas mesmo assim, o dinheiro está cada vez menor. E talvez, claro, eu pegue algum freela, trabalhe com alguma coisa nesse sentido, mas o meu maior, agora que eu passei pelo certo medo que era de ficar em hostels e de estar viajando e de estar conhecendo gente de diferentes áreas, eu sinto que meu maior medo agora é esse medo de ficar sem dinheiro, então eu tô, na verdade, entusiasmado para ver o que vai acontecer nos próximos meses, o que de fato vai acontecer quando eu ficar sem dinheiro, porque eu sinto também que o fato de ficar sem dinheiro e passar por esse medo também é algo que vai me libertar muito lá na frente, porque imagina depois eu estou tomando uma grande decisão num negócio e eu não ser mais limitado por aquele medo de dar errado, por aquele medo de falhar, porque eu já sei o que é ficar sem dinheiro, ainda mais num país completamente diferente, com pessoas que nem falam a tua língua. Então eu acho que quando tu vai em direção ao medo, é por isso que tu consegue cada vez mais liberdade, porque tu começa a adquirir um nível muito maior de experiências e tu também consegue descobrir o que tu de fato gosta, né? Porque além de tudo isso, eu tendo sempre trabalhado com aquilo que meu medo me guiava, eu não sei de fato o que eu gosto de fazer, o que é, realmente eu gostaria de trabalhar com, porque é muito fácil também o teu medo te falar, agora não, agora é tarde para recomeçar em alguma área, agora é tarde para trocar de área, para buscar começar do zero em alguma coisa. Quando na verdade talvez fazer isso, talvez recomeçar é o que vai de fato te fazer se sentir mais feliz, mais realizado. Então, acho que tudo isso para dizer basicamente para você ir atrás dos seus medos, enxergar o medo não como algo para fugir, mas sim como uma bússola, algo para enfrentar. E eu te garanto que se você ir atrás dos seus medos e tentar enfrentar seus medos, você vai se sentir extremamente realizado, extremamente livre. Acho que esse sentimento que eu quero tentar passar, esse sentimento de liberdade, de perceber que aquele medo não era tudo aquilo e que você consegue superar aquilo e isso traz uma carga de liberdade muito absurda. Eu não consigo descrever aqui nesse vídeo o que é essa liberdade, o que você sente quando enfrenta esse medo, mas quando você ir atrás e colocar em prática, você vai entender o que é essa liberdade. Então, basicamente, vai atrás dos teus medos e aí eu te garanto que a tua vida vai ser muito melhor. E não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, porque eu quero trazer cada vez mais assuntos relacionados com isso e falar no Flow, talvez alguns vídeos mais elaborados, mais pensados. Já quero trazer também nos próximos vídeos como conseguir hospedagem de graça viajando, como trazer algumas coisas mais relacionadas com viagem e também com outros assuntos mais amplos. Então se inscreve aqui embaixo e eu te vejo na próxima.